Bom, estamos de volta para mais uma aula, né? Como a gente havia dito a aula passada, a gente vai falar de comprimento de arco, né? Vetores normal, binormal, o vetor tangente unitário e a curvatura. Este é o motivo da aula de hoje, né? A gente vai falar disso e na aula que vem a gente vai falar um pouco mais disso, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Olha aí. Suponha que você tenha uma curva. Nesse caso, veja que o exemplo é em R3, não é? Qual é o nosso objetivo? Determinar um comprimento de um segmento dessa curva, né? Não é exatamente da curva toda, mas de um segmento dela, tá certo? Que até pode ser a curva toda, né? Digamos, a gente quer saber quanto é que ela mede daqui, aí digamos que a orientação dela é essa, né? Tá certo? A orientação dela é essa, aí ela vem para cá, aí digamos até aqui, né? Do ponto A até o ponto B. Perfeito? A orientação é importante, tá ok? Porque eu posso sempre pensar assim, ó, que tem uma partícula que está deslocando, aí eu posso perguntar para você fisicamente, quantos metros, quantos centímetros, né? O quanto ela percorreu do ponto A até o ponto B. Então, nosso objetivo é esse. Como é só um pedaço da curva, a gente chama que é um arco da curva, tá certo? Um segmento, um arco da curva. Tá certo? Por isso que o título do nosso assunto agora é comprimento de arco. Aí qual vai ser a ideia? A ideia é a mesma que é similar ao que a gente fez quando estava querendo encontrar a área, perfeito? A gente vai pegar a curva e dividir em pedaços, tá certo? Porque, como o próprio nome está dizendo, aqui ela pode se curvar de alguma maneira e a gente não conseguir calcular o tamanho. Mas se fosse segmentos de reta, né? Ó, por exemplo, eu pego um segmento de reta daqui até aqui, né? Ó, digamos, um segmento de reta daqui até aqui. Aí depois um outro daqui até aqui. Depois um outro daqui até aqui. Ó. Veja que a curva ela se curva. E como eu estou pensando que esse pedaço que eu fiz aqui em vermelho é um segmento de reta, então ele é reto, então provavelmente ele é menor que a curva. Aí depois daí até aqui, tá certo? É claro que, como eu vou ter os pontos da curva, eu vou conseguir calcular o tamanho desses segmentos, né? É óbvio que quando eu somar todos, né, todos esses pedaços, provavelmente eu não vou ter o comprimento da curva toda. Entretanto, eu vou ter um valor próximo, né? Ó. Aí, se eu quiser melhorar, em vez de dividir, por exemplo, aqui eu dividi, ó, daqui desse ponto que eu vou chamar de B até esse ponto onde eu comecei, eu vou fazer sempre assim, desse ponto B até o ponto A, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, tá certo? Se eu quisesse melhorar a ideia, eu podia mudar o número de pedaços, né? Simplesmente mudar o número de pedaços, pegar mais pedaços, tá certo? Se eu pegar mais pedaços, é claro que eu vou melhorar o meu resultado, né? Digamos, vamos voltar aqui. Então, eu vou dividir aqui, ó, pegar, em vez de pegar deste ponto aqui até este, vou pegar até este aqui, ó. Aí depois vou pegar até este aqui, né? Ó. Aí daí, ó, até este ponto aqui, ó. Aí até este ponto, né? Ó. Eu estou dividindo os pedaços antes, que eram inteiros, em dois pedaços iguais. Vê que aqui eu puxei daqui para cá, mas se eu pegar aqui, ó, eu ainda não vou ter o tamanho exato, mas vou ter um resultado muito melhor do que o de antes. Então, se eu pegar e começar a dividir em pedaços menores e somar, eu vou ter um resultado bom, cada vez menores. Então, se eu tender cada segmento, tender eles a zero, né, calcular o limite, né, ó, aí eu vou ter a mesma ideia que eu tive lá do cálculo 1. Então, eu vou usar a integral para resolver. Por quê? Porque eu estou usando o limite de uma infinidade de pedaços quando cada um desses pedaços tendem a zero. Perfeito? Aí, como eu estou usando o limite, então, para eu achar o resultado, eu vou usar a integral. Deixa eu apagar aqui, porque tá sendo refeito, né? Aí a ideia é a seguinte, né? É pegar os segmentos, como você pode ver agora, né? Aí está aí, ó, os segmentos. Então, quanto maior a quantidade de segmentos, mais precisão eu tenho no meu resultado. Se eu pego uma quantidade pequena de segmentos, ó, o meu resultado é bem menor que
o resultado real do comprimento da curva. Mas se eu pego pedaços menores, né? Então, quanto menor o pedaço, melhor a minha precisão. Tá certo? Aí o que eu faço? Faço cada segmento tender a zero. Aí então eu vou ter o limite disso só pode ser realmente o comprimento da curva, né? Tá certo? Então, suponha o seguinte, que a curva tem equação vetorial ft, g de t e ht. Lembra que a gente está fazendo aqui, ó, em vez de ser esse símbolo, a gente está usando parêntese. Não esqueça, né? Ó. Aqui a gente está usando parêntese, né? Ou parêntese, ou se você preferir, ft i mais g de t j mais h de t k. Você pode ver assim também, né? Ó, coordenada x, y, z, como está aqui, né? Então, suponha que a curva tem equação vetorial de coordenadas ft, g de t e h de t, tá certo? Se a curva não se intercepta quando cresce, é possível a gente conseguir mostrar que o comprimento da curva, né, de A até B, de f' de t ao quadrado, mais g' de t ao quadrado, mais h' de t ao quadrado, dt, a raiz quadrada disso, né, dá justamente o comprimento do instante A até o instante B, o espaço percorrido, ou, né, do ponto A até o ponto B, o comprimento da curva. Perfeito? Que você pode escrever dessa forma, ou você pode escrever dessa, né? Ó. A ideia, como a gente está pegando segmentos, então é melhor pegar o vetor em cada ponto, né? Ó. A gente pega os comprimentos do vetores que a gente já tem um valor aproximado. Em vez de eu pegar um segmento aleatório, eu pego os vetores em cada ponto. Haverá uma infinidade de vetores, né? Claro que eu não vou pegar todos os vetores ao mesmo tempo, vou pegar uma quantidade pequena de vetores. Aí, se eu pegar mais vetores, a minha precisão é melhor. Se eu pegar mais vetores, a precisão é melhor. Se você observar, ó, isso aqui, na verdade, ó, se R' é a derivada da função, isso que está escrito aqui, ó, é a norma, né? O comprimento, a integral de A até B da norma de R' de t dt. Perfeito? Onde R' é o vetor tangente, né? Ó, que pode ser escrito dessa forma, né? Ó, mas a gente sabe que quando derivar, né, vai ficar dx dt, e aqui é filhinha, dy dt, e aqui g', dz dt, e aqui h', né? Ó. Aí você pode escrever, desculpe, você pode escrever desta forma que está aqui, né? Ó, com a norma de R', ou a mesma norma de R', só que escrevendo desse outro jeito, usando dx dt, dy dt, dz dt, mas o importante é que isso aqui é a norma do vetor tangente, né? A integral de A até B, que é o segmento, né? O comprimento do arco que você calcular, do instante A até o instante B, se você pensar que o t é tempo, né? Tá certo? Aí você vai ter o comprimento do arco. Tá aqui, ó, né? Olha só, novamente escrito, que você pode ser dessa forma ou dessa, e você chama de L, né? Tem livro que usa L minúsculo, tá certo? Né? Mas aqui está usando o L maiúsculo, mas saiba que pode ser o L minúsculo ou o L maiúsculo, e como eu lhe disse, né? Ó, é a norma, ou módulo, né? Do vetor tangente, né? Do vetor derivada. Perfeito? Tá ok? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Determine o comprimento do arco da curva da hélice circular de equação cosseno TI, seno TJ, mais TK, né, do ponto 100 até o ponto 102π. Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente processa, como é que a gente adapta esse problema à fórmula que a gente viu agora há pouco, tá certo? Tá, então eu tenho aqui, ó, eu vou reescrever aqui, deixa eu olhar aqui de novo, cosseno, seno e t, né? Então, é RT é igual a... Vou escrever daquele jeito que vocês já sabem que eu gosto de escrever. Seno T e T, né? Perfeito? Aí é deste ponto até este. Do jeito que está aqui, ó, a direção dela, né? O direcionamento em que o gráfico foi construído é esse aqui, né? Ó. Então, é como se eu olhasse do ponto de vista físico, a partícula está se deslocando do ponto 100 até o 1.02π. Sendo assim, qual é o espaço que ela percorreu? Né? Dizer o espaço que ela percorreu é achar o comprimento desse arco de curva, né? O comprimento desse arco.
Perfeito? E é isso que a gente vai fazer. Pelo que nós temos na fórmula, diz o seguinte, que é a integral de A até B do módulo de R' de T dt. É isso aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o R' de T. Melhor. Eu vou bem aqui assim, ó. O R' de T é igual a menos seno T, que é a derivada do cosseno, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do T é 1. Então, esse é o R' de T. Tá certo? Se você vai calcular a norma disso, que você vai precisar ali, né? Ó, é fácil. A norma de R' de T é igual a raiz quadrada do seno ao quadrado de t. Por que seno quadrado? Porque é essa a coordenada ao quadrado. Mesmo ela sendo negativa, ao quadrado ela fica positiva. Mais cosseno ao quadrado de t, que agora é esta coordenada ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá certo? Mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. Conclusão, a norma de R' de t é raiz quadrada de 2, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Então, está aqui. Preciso saber quem é o limite inferior e o limite superior. Aí eu olho aqui o ponto, ó. Começa no 1, 0, 0. Como é que eu obtenho aqui 1, 0, 0? É fácil. É só calcular o R de 0, né? Quem é o R de 0? Vai dar cosseno 0, seno 0 e 0. Aí esse dá esse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de A. Ó. Então, esse aqui é o ponto A, que é cosseno de 0 é 1, seno 0 é 0, e 0, claro, que é igual a 0. Né? E como é que eu chego nesse ponto? Olha, eu olhei aqui no final. Ó. Aqui, né, o T ó, é 0. Agora, o T aqui ó, é 2π. Né? Vamos ver se vai dar esse ponto? Vamos só conferir quem é o ponto B, que é justamente esse aqui. Né? Esse aqui é o ponto B. Então, é o comprimento de A até B. Né? Então, é R de 2π. Ó. Tá certo? Vai ser cosseno de 2π, seno de 2π e 2π. O cosseno de 2π, de novo, é 1. O seno de 2π é 0. E 2π é 2π, né? Que é o T. Perfeito? Então, olha só. Então, ele quer o comprimento de curva aqui, ó, quando o T, ó, olha aqui embaixo, está variando do 0 até 2π, que foi onde a gente conseguiu aqui, né? Ó. O primeiro ponto, que é o início, é onde o T é 0, e o final é onde o T é 2π. Está até escrito aqui, ó. Tá certo? Porque é o T. Então, o T está variando de 0 a 2π. Então, ó, o nosso comprimento de curva é igual à integral de 0 até 2π do módulo da derivada, que a gente calculou e deu raiz de 2, dt. E daí é só integrar. Né? Isso aqui é constante, então é raiz de 2 da integral de 0 até 2π dt. Então, o comprimento é igual a raiz de 2 vezes a integral dt é t, de 0 até 2π, né? Ó. Aí, usando o teorema fundamental do cálculo, isso vai dar raiz de 2 vezes, substituindo aqui no t o 2π, menos a substituição do zero. Então, o L é igual a 2π raiz de 2 unidades de comprimento. Por que unidades de comprimento? No cálculo diferencial integral, quando a gente fazia as nossas contas lá, a gente achava o A, unidade de área. Por quê? Porque a gente estava calculando área. Como é que a gente está calculando o comprimento de arco, né? É unidade de comprimento. Se o desenho aqui tivesse sido feito em metro, seria 2π raiz de 2 metros. Se tivesse feito em centímetro, 2π raiz de 2 centímetros e assim por diante. Então, esse é o nosso resultado. Tá ok? Você vê que a ideia é bastante simples, é só aplicar a fórmula, né? Então, vamos lá. Está ali o resultado, né? Como eu já havia dito, né? Deixa eu apagar aqui esse negócio. Então, você já viu aí como faz, né? O resultado deu 2π raiz de 2 ou 2 raiz de 2π, que é a mesma coisa. O importante é que o π não está dentro da raiz, ele está fora. Então, é por isso que ele podia estar aqui, ó. 2π raiz de 2, tanto faz. Certo? O resultado é o mesmo. Esse é o comprimento. É só fazer a continha. Agora aqui, ó. Reparametrização. A gente viu como é que calcula o comprimento de arco aí no
no exemplo, né? Ó. Vamos supor que também tivesse pedido desse. Ó. Não pediu. A gente vai falar de reparametrização. É só para a gente ver como se fosse um outro exemplo. O que eu faço? Eu derivo, né? Ó. Tá certo? Vai ser 1, 2t. Eu não vou resolver a integral. Eu só vou chegar na integral e vou parar. Tá certo? É só para você ver que se aplica da mesma forma. Qual é o comprimento quando o t está variando de 1 a 2 do arco dessa função aqui, ó, né? Ó, do desenho que descreve essa função. Aí é só calcular L, que é igual à integral de 1 até 2 do módulo de R1 linha T. Não é? Ó, dt. Aí vai ficar L igual à integral de 1 até 2 da raiz quadrada, porque é módulo, do quadrado de cada uma das coordenadas. Então, vai dar 1 mais 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Pronto. Aí você precisaria resolver essa integral. Lhe digo que ela não é fácil, por isso que eu não vou nem tentar fazer aqui, porque vai dar muito trabalho. E comprimento de arco é assim. Ó. O que pode acontecer de difícil é a integral. Tá certo? Aí a gente vai ter que dar algum jeito de resolver pelo método que a gente já viu até aqui. Tá ok? Então, se ele quisesse calcular o comprimento da curva do instante 1 segundo até 2 segundos, seria resolver essa integral. Tá ok? Então, meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é falar de reparametrização. O que é isso? Então, eu tenho o seguinte, R1t igual a t ao quadrado, t ao cubo. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu esteja dizendo que o x é t, que o y é t ao quadrado e que o z é t ao cubo, sendo que o t está variando de 1 até 2. Então, é só outra forma de escrever a mesma coisa, né? Ó, ela está parametrizada aqui com esse t. Ó. Se eu olhar aqui o parâmetro inicial, o x é t, ó, ela está parametrizada assim. Perfeito? Tá ok? Tá? Dessa forma. Mas eu posso querer mudar o parâmetro, né? Como é que eu faço? Aí eu vou mudar. Olha a minha ideia. Em vez de ser t, eu vou dizer que o x, né? Então aqui vai ser a reparametrização. Parametrização. Então vou usar um outro parâmetro. Eu vou usar o seguinte parâmetro. Eu vou dizer que o x é igual a e elevado a u. Tá certo? Aí eu vou ter aqui que o y vai ser o quê? E o z vai ser o quê? Ora, se eu falei que o x é elevado a u e aqui o t é que era o x, então eu estou dizendo que o t é e elevado a u. Então, ó, o y é t ao quadrado. Quem é o t ao quadrado? É só pegar o t, que é e elevado a u, e elevar ao quadrado. Então, vai ser e elevado a 2u. Ah, então aqui vai ser e elevado a 2u, porque é o x ao quadrado. E para achar o z é t ao cubo. Quem é o t ao cubo? É só pegar o t, que é e elevado a u, e elevar ao cubo, como você esperava, né? Ó, é 3 elevado a u. E elevado a 3u. Agora, o seguinte, aqui a gente tinha a variação do t, e aqui, ó, eu não tenho que ter a variação do t, porque agora o meu parâmetro é o u, né? Eu tenho que ter a variação do u, né? Como é que eu vou variar esse u? Aí eu não sei, eu vou substituir aqui, ó. Eu falei que e elevado a u é o t, então eu vou substituir aqui na variação do t. Então, o e elevado a u também está variando de 1 a 2. Mas eu não quero a variação da exponencial, eu quero a variação só da variável u. O que eu vou fazer? Aplicar ln a todos aqui. Ó. Não altera, porque é uma função crescente, então não altera nada, né? Ó. Vai ficar... A desigualdade vai permanecer a mesma. Isso aqui vai dar ln de 2. Perfeito? Tá ok? Eu vou apagar essa parte aqui, que já está entendido, para a gente continuar, tá? Né? Então, está bem entendido. Então, vamos apagar aqui, né? Ó. Já sabemos por que ficou e elevado a 2u, e elevado a u, né? Porque eu chamei o x disso, e por que ficou e elevado a 3u, né? Ó. Então, vamos continuar aqui, né? Ó. Tá, agora eu tenho o seguinte. Ln de 1 é logaritmo de 1 é zero. Menor ou igual. Como é logaritmo e aqui é uma potência, a potência desce e multiplica o logaritmo, né? Ó.
ln de 2 não é um número exato, eu vou deixar assim mesmo para ficar exato, né? Então vai ficar 0 menor ou igual que U. Isso aqui, ó, é log de E na base E, que é o ln de E. E isso aqui dá 1. 1 vezes U é U, menor ou igual que ln de 2. Pronto. Essa é a variação do U. Então, vai de 0 até ln de 2. Então, olha só, nós mudamos o parâmetro, né? Nós reparametrizamos, né? Quando a gente estava com esse parâmetro, que era o t, ó, o t estava variando de 1 a 2 e as funções eram t ao quadrado, t ao cubo. Tá certo? Se você for fazer o gráfico dessa, o gráfico tem que ser o mesmo. Mas para ser o mesmo, no nosso novo parâmetro u, o u tem que variar de 0 até ln de 2, nessa reparametrização, tá certo? E o x é exponencial de u, o y é exponencial de u ao quadrado, ou exponencial de 2u, o y é exponencial de u ao cubo, ou exponencial de 3u. Perfeito? Então, a gente fez uma reparametrização. A gente usou um outro parâmetro para parametrizar. Antes era o parâmetro t, agora é o parâmetro u. Então, ó, a nossa função ficou assim, né? Ó. R1t é igual a E elevado a u, que é o x, E elevado a 2u, que é o y, e E elevado a 3u, que é o z. Tá certo? Sendo que o u varia de 0 até ln de 2, incluindo ambos. Tá ok? Então, reparametrizar é isso, é achar um outro parâmetro. Tá ok? Eu usei esse, podia ser outro? Podia ser o parâmetro que você quisesse, você que escolhe. Perfeito? De acordo com a sua necessidade, de acordo com como vai fazer o problema ficar melhor para você resolver ou não. De acordo para você adaptar com o seu projeto, com a modelagem do projeto que você está fazendo. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, tá aí, ó. Aqui ele já deu o resultado direto, né? Ó. A gente fez tudo direitinho, né? Ó. Bem simples, né? Ó. Tá ok? Então, a função comprimento de arco. A gente já viu que de um ponto ao outro, a gente pode ter o comprimento de arco. Mas eu podia querer assim. Ó. Imagina o seguinte, eu tenho aqui essa curva, tá certo? Vamos supor que ela aqui começa no ponto A, tá certo? Ela começa aqui no ponto A, claro, passa pelo ponto B, né? Ó, e só que ela é infinita para cá, tá certo? Aí, o que é que nós fizemos? A gente sabe que a gente pode calcular o comprimento do arco, né? De A até B, módulo, né? Se isso aqui é o traço de RT, vamos supor que é esse traço, do módulo de R' de T, né? A gente aprendeu assim, dt. Perfeito? Onde, quando T é igual a A gente tem o RA, que é o ponto A, e quando T é igual a B, a gente tem o R aplicado em B, que é justamente o ponto B. Então, ó, esse resultado aqui sempre vai ser um número, porque vai ser esse pedaço aqui, né? Ó. Agora, imagina o seguinte, que em vez de ser aqui, ó, eu quisesse calcular o comprimento do A até o C, ou até o D, ou até o E, ou seja, como ela é infinita, no ponto que eu quisesse. Perfeito? Tá ok? Eu sei que a imagem do B, aqui, ó, pelo que nós temos, é o ponto B. Não, ela começa no A, né? Ela começa no A e vai daí em diante. Mas eu quero calcular o comprimento não só até o B, a qualquer um ponto. Eu escolhi aqui algum, mas a qualquer um ponto. Então, ó, né, até menor aqui, ó. Podia querer até o ponto F aqui, ó, que é menor que o B. Perfeito? Como é que eu faço isso? Aí é onde aparece a função comprimento de arco. Eu crio uma função que, conforme eu dou o valor do t, eu sei o comprimento até aquele instante. Tá certo? Que poderia ser o ponto F, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Então, para cada aqui, ó, eu tenho um ponto diferente. Digamos que aqui eu tenho um T1, aqui eu tenho um T2, aqui eu tenho um T... Aqui no T2, não, aqui já é o Bzinho mesmo, né? Ó. É o Bzinho, que pode ser até o T2, né? Ó. Aí aqui o T3, né? Ó. Aqui é um instante T4, aqui um instante T5 e etc. Então, como eu quero um qualquer, ó, aí eu vou pegar assim, ó. Como ela é infinita, ela continua até um ponto aqui P, ó, que ocorre no instante t segundos. No instante qualquer, ó. Tá certo? Tá ok?
Como é assim, eu vou ter a função L de t, que vai dar o comprimento de A, no caso aqui, como eu estou começando em A, a minha curva vai ser de A até, não B, até um ponto T qualquer, né? Norma de R' de T dt. Perfeito? Quando eu tenho o A e o B, são pontos específicos, não é variável. Quando eu coloco uma variável aqui, né? Aí, aqui eu vou mudar aqui, ó, porque não pode ficar a mesma, tá? Vou chamar de U e aqui du, tá certo? Porque não pode ficar a mesma. Tá certo? Até um instante t qualquer, né? Então, vai de A até t. Se ela começa quando o t é zero, vai ser de 0 a t. Perfeito? Estou pensando que ela começa em um ponto A qualquer, que pode até ser o zero. Então, é assim que a gente obteria a função comprimento de ar. Tá? Deixa eu só apagar aqui e vamos ver aqui, né? Tá certo? Então, seria isso, né? Exatamente o que eu lhe disse, ó. Tá? E ele não chamou de L de T, ele chamou de S de T. Tá certo? Tá ok? Tá? Só mudou isso, né? Que nós aqui, ó, chamamos de L de T, né? Então, aqui está sendo usado S de T. Você já vai entender por que é S de T, né? Tá? É porque esse S é usado já como comprimento básico, né? Como comprimento básico. Veja que não mudou nada, né? Tá certo? Só mudou que em vez de ser de A até um ponto fixo qualquer, é até esse T aqui, que é um ponto qualquer e não um ponto fixo. Perfeito? Tá? Aí está aqui a ideia, né? Aqui onde começa, aqui o vetor RT, né? Sendo que o T pode ser qualquer instante, a qualquer momento, né? Aí você vai ter o comprimento a qualquer momento. Nesse caso, como ele está dizendo que é um caso geral que ocorre aqui, é como se estivesse calculando até aqui, se a imagem do T fosse aqui. Mas podia ser em qualquer lugar, porque vai depender do valor do T. Aí, esse pedacinho rosa é o comprimento após T segundos depois do A. Tá certo? Então, vamos lá. Então, reparametrize a hélice circular utilizando a medida do comprimento de arco 100 na direção de crescimento T. Bom, isso aqui é aquela mesma função do nosso exemplo. A diferença, né, aqui no nosso exemplo, a gente calculou do ponto A 100 até o ponto B 102π, né? O que vai mudar? Que aqui, ó, não vai ser esse ponto. Vai ser esse ponto aqui, ó. Cosseno T, seno T e T, que é o ponto qualquer, né? É o RT, né? Na verdade, isso aqui, ó, é o R em um ponto T qualquer. Então, esse é o novo B, né? Esse é o novo B. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Tá ok? Então, ó, a gente vai calcular a função comprimento de arco. Deixa eu colocar mais aqui em cima. A função comprimento de arco, que vai ser igual à integral. A gente sabe que isso aqui ocorre quando t é zero, né? Então, é de 0 a t. Tá ok? Do módulo de R' T. Eu não vou calcular de novo, porque a gente já calculou antes, né? Já sabe que deu raiz de 2, então vai dar igual a integral de 0 a t de raiz de 2 dt. Exatamente como antes, só mudou que aqui, em vez de ser o 2π, né, que era o fixo, né, agora é o próprio t. Tá certo? Então, isso vai dar raiz de 2, integral de 0 a t dt. Du, né? Desculpe, é du. É RU-DU, R'-U-DU. A gente só mudou a variável para não confundir com essa, tá? Só a ideia é só fazer isso. Deixa eu apagar isso para ficar melhor, tá? Que não posso integrar com a mesma variável do limite de integração, tá bom? É só isso, eu tenho que mudar a variável. Né? Podia ser qualquer coisa, podia ser x, né? Aí ficaria R' de x, dx, tá certo? Mas eu só mudei de t para x, ou no caso, de t para u, né? Como a mudança é direta, o intervalo onde funciona é o mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes u de 0 a t, ó. Entendeu por que não pode ficar? Para não haver confusão aqui, né? Então, isso aqui eu já... O st é igual a raiz de 2 vezes t
menos 0, substituindo aqui no U, né? Ó, T e 0. Então, isso aqui vai dar aqui o comprimento de arco é igual a T raiz de 2. É isso. Perfeito? Unidades de comprimento, né? Claro. Né? Como a gente calculou da outra vez? Ó, isso aqui é a fórmula que dá todos os comprimentos em qualquer instante. Como o nosso instante daquele exercício foi o 2π, né? Ó, então ficou 2π raiz de 2. Perfeito, né? Ó. Então, isso aqui, essa fórmula já é o caso geral para esta função, né? Claro. Para hélice circular. Tá? Então, vamos seguir aí adiante, né? Então... Ah, não, ele não quer só isso, né? Ele quer mais coisas. Então, vamos voltar. Ele está pedindo mais coisas. Como está pedindo mais coisas, né? Porque eu não li direito aqui, né? Ó. Então, a gente vai apagar isso aqui e continuar. Então, está pedindo o seguinte, ó. Reparametriza a hélice circular utilizando a medida do comprimento de arco de 1,00 na direção do crescimento. Ah, a gente vai reparametrizar. A gente vai usar um outro parâmetro. Tá certo? O parâmetro vai ser o T raiz de 2. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou apagar aqui, né? Ó, já fiz as contas, né? Vou apagar aqui, eu coloco aqui os valores aqui do lado. Colocar a função comprimento de ar. Tá? Vou apagar aqui. Vou mudar o parâmetro, né? Presta atenção, que eu vou mudar o parâmetro, né? Ó. O objetivo não era só calcular o comprimento de arco até um local qualquer, mas mudar a parametrização, né? Ó. Então, o que é que eu concluí aqui? Ó? Então, essa fórmula, que é a função comprimento de arco, ela nos dá o seguinte, ela nos dá, isso implica que o comprimento de arco qualquer, de 0, né, até, né, desse ponto aqui até um ponto T qualquer, é T raiz de 2, tá certo? Aí o que é que nós queremos? Nós queremos mudar o parâmetro de T para justamente esse comprimento, né? Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Eu quero mudar para o comprimento S. Eu quero tirar o T e mudar para o comprimento S, que é a função comprimento de arco. Né? Essa é a parametrização melhor para se trabalhar. Então, vai ficar assim, ó, T igual a S. Seria ST raiz de 2, mas eu vou omitir o T, né? Porque eu quero o contrário. Eu quero T como função de F. Então, seria TS igual a S raiz de 2, né? Ó, seria na variável S, tá? Então, é isso aqui que eu vou mudar. Então, onde tem T, ó, eu vou colocar isso aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vai ficar RT. Agora vai ser... Não vai ser RT, né? Vai ser... O T é S sobre a raiz de 2, né? Esse é o nosso T. Então, vai ficar cosseno S sobre raiz de 2, vírgula, seno S sobre raiz de 2 e S sobre raiz de 2, que é o próprio T, né? Então, a gente mudou a parametrização. Agora, a parametrização é essa. Tá certo? Tá ok? A parametrização é essa. Tá? E o domínio é o mesmo, né? Isso aqui funciona para T maior ou igual que 0. Como T é o S sobre raiz de 2, seria S sobre raiz de 2, que é o T maior ou igual que 0. Passo raiz de 2 para lá, vai dar também S maior ou igual que 0. Esse é o domínio da função. Tá certo? Agora, por que se muda a parametrização? Como eu lhe disse, você mudaria para ficar melhor para o seu projeto. Mas, e nesse caso, por que especificamente mudar no caso de termos o comprimento de arco? Tá certo? Por que especificamente? Olha só o que acontece. Eu já tenho agora o seguinte, eu tenho que RS, né? Eu vou até escrever aqui em cima e apagar isso aí. Agora, a minha função, que era na variável t, agora é na variável s. Então, ela é cosseno de s sobre raiz de 2, seno de s sobre raiz de 2 e s sobre raiz de 2. O que isso traz de vantagem? Por que
teve essa parte aqui que eu tive que falar disso. Olha a vantagem que isso traz. Vou já lhe mostrar. Deixa eu apagar aqui. Para eu lhe mostrar a vantagem que o comprimento de arco, parametrizando a função, nos dá. É pelo seguinte, olha só. É pelo seguinte, olha só. Vou calcular aqui a derivada. Agora, eu vou derivar em função de S, né? Tá certo? Por quê? Porque minha variável é o S. Quando eu derivar em função de S, a derivada do cosseno é menos seno, aí repete a interna, né? Porque é composta, vezes a derivada da interna. A derivada de S sobre raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2, que em vez de colocar lá atrás, eu vou colocar aqui na frente. Tá certo? Tá? Aí, vírgula. Aí, derivada do próximo. Derivada do seno é o cosseno de S sobre raiz de 2, porque repete a interna. Aí, vezes a derivada da interna, que é S sobre raiz de 2, a derivada é 1 sobre raiz de 2. Não, a derivada de S sobre raiz de 2, já falei 2 vezes, é 1 sobre raiz de 2. Perfeito? Vamos calcular agora o módulo disso. Né? A norma, né? A norma do vetor velocidade. A gente já viu o seguinte, que para esse aqui, ó, vou escrever aqui, a norma do vetor velocidade aqui, né? Ó, deu exatamente raiz de 2, né? Ó. Tá certo? Agora eu vou calcular pelo comprimento de arco, tá certo? Pelo comprimento de arco como parâmetro, o S, né? Ó. Tá ok? Quando eu fizer aqui, vai ter que ser raiz quadrada de cada uma dessas coordenadas ao quadrado, tá certo? Então, vai ser 1 sobre 2 seno quadrado de S sobre raiz de 2, né? Estou elevando ao quadrado. Menos fica mais. Quadrado de 1 é 1, raiz de 2 ao quadrado dá 2, não é isso? Mais, mesma coisa aqui, ó. 1 sobre 2 cosseno de S sobre raiz de 2. Tá ok? Aí mais 1 sobre 2. Aqui, ó, eu posso colocar o 1 sobre 2 em evidência. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 seno quadrado de S sobre raiz de 2 mais cosseno quadrado de S sobre raiz de 2. Tá certo? Igual. O que é que dá isso? Vai dar meio. Seno ao quadrado do arco, cosseno ao quadrado do mesmo arco, somando dá 1. Então, isso dá meio. Então, aqui vai dar raiz quadrada de meio mais meio. Meio mais meio é 1, raiz de 1 é 1. Essa é a grande vantagem que nós temos aí para a parametrização no comprimento de arco. Toda vez que você pegar uma função que está parametrizada em relação a um arco qualquer, quando você calcula o comprimento do vetor velocidade em um ponto qualquer, tá certo? Pode dar qualquer valor, como aqui, ó, que deu raiz de 2, podia dar outra coisa completamente diferente. Mas quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, o módulo do vetor velocidade sempre dá igual a 1. Perfeito? Então, repetir de novo. Sempre que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, o módulo do vetor velocidade é sempre igual a 1. Tá certo? Dá para provar isso, né? Claro que dá para provar. Agora deixa eu apagar aqui para você ver que coincidiu tudo direitinho, né? Tá certo? Então é isso, ó. Aqui, reparametrize a curva em relação ao comprimento de arco, né? O mesmo que a gente fez antes, só que do ponto zero na direção crescente de t. Tudo bem, vamos fazer isso, né? Então, ó, eu tenho que calcular primeiro a função comprimento de arco. Aí eu vou lá, então é integral de 0 a t do módulo de R'U du. O que vai acontecer? Eu só mudei a variável, que em vez de C vai ter U. Então, vou calcular o R' com T mesmo, depois eu mudo para U. Tá bom? Vai dar 2 menos 3
e 4, né? Tá certo? Quero calcular o módulo disso. Isso vai dar 4 mais 9, 13. 13 mais 16, 29. Vai dar raiz de 29. Perfeito? Só recapitulando. 16 mais 9, 25, mais 4, 29. Então, dá raiz quadrada de 29, né? E aqui tanto faz, ó. Eu estou usando T, mas eu podia usar U. Não aparece ali no resultado o T, né? Ó, então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só mudar, tanto faz. Então, ó, isso aqui vai ser a integral de 0 a t de raiz de 29 du. Então, isso aqui vai ser raiz de 29 vezes u de 0 a t, ou seja, o comprimento de arco, né? Ó, de 0 a um ponto t qualquer é t raiz de 29. Como eu quero mudar de t para s, então o t é igual a s sobre raiz de 29. Aí você vai dizer, ó, quer dizer que sempre vai ter assim sobre uma raiz? Não, é que está dando isso nesses casos. Tá certo? Mas você vai ver que na nossa lista tem coisas que vão dar diferente. Tá certo? Mas o processo é esse, é similar, é tudo igual. Tá certo? Então, ó, peguei e agora é só substituir aqui, ó, vai ficar RS igual a 2t, então é 2s sobre raiz de 29. Tá certo? 1 menos 3t, então vai ficar 1 menos 3s sobre raiz de 29, que você pode deixar assim ou pode multiplicar aqui e tirar a MC, né? E o último, 5 mais 4s sobre raiz de 29. Ou seja, a gente só mudou. Onde tinha o t, a gente colocou isso daqui, né? Então, é a mesma função, a linha do arco é o mesmo, né? Mas isso é desta forma. Tá certo? Quando o t é maior que zero, né? Aqui o f também vai ser maior que zero, o domínio, que é da mesma forma. Parecido com o de antes, né? Então, é assim que você tem a reparametrização pelo comprimento de arco. Perfeito? Vamos continuar? Então, deixa eu só apagar aqui, você já está vendo bem direitinho aí, né? Vamos só apagar agora. E vamos lá, é o que a gente já esperava, né? Tá certo? Essa é a parametrização pelo comprimento de arco. Agora, o que é a curvatura? Vamos à definição. Antes disso, eu tenho que falar o seguinte. A gente sabe o seguinte, que o vetor tangente é esse aqui, né? Da curva R é R' de t. Perfeito? Esse é o vetor tangente. Tá ok? Agora, tem um seguinte. Imagina que você quisesse o versor do vetor tangente. Você lembra o que é o versor? Bom, eu vou falar o caso geral. O versor de um vetor, não é do vetor tangente, o versor de um vetor qualquer que seja o vetor, é sempre o seguinte, é um outro vetor que tem mesma direção e sentido do vetor original, só que comprimento 1. Tá certo? Como assim? Ó? Então, se você tem um vetor V, quem é o versor dele? Quem é o versor desse vetor? É um outro vetor, que eu vou chamar de U, só que ele tem que ter mesma direção e sentido, tá certo? Que esse vetor. Aí, olha só, vou pegar assim. Ó. Vou pegar 1 sobre norma de V vezes V. Esse é o versor. Por quê? Porque eu estou pegando esse número que é positivo e multiplicando por esse vetor. Então, ele tem a mesma direção e sentido do que o vetor original V, né? Ó, esse vetor U tem a mesma direção e sentido. Para ele ser o versor, ele só falta ter comprimento 1. Aí você vai lá e vai calcular o comprimento do U. Vai ser a norma de 1 sobre módulo de V vezes o V, né?
Aí, uma das propriedades da norma que você estudou lá em álgebra linear é que quando tem um número, porque isso aqui é um número, né? Ó, multiplicando do vetor, o número pode sair. Só que ele tem que sair em módulo, porque ele tem que ficar sempre positivo. Mas como a norma é sempre número positivo e 1 é positivo, então isso aqui já é positivo e não precisa do módulo. Aí fica na norma quem? Só o V. Ó, mas daí eu posso cancelar esse com esse. Então isso dá 1. Então, ó, esse vetor aqui, ó, obtido dessa forma, esse U obtido dessa forma é chamado de versor do vetor V. Por quê? Porque tem mesma direção e sentido e comprimento 1. Né? Mesma direção e sentido que o vetor V e comprimento 1. Tá certo? Então, como é que eu acho o versor do vetor tangente, ou seja, do R'? Aí é fácil. É só você pegar. Vou chamar também de U, né? Não, vou chamar de U, não. Aqui tem um nome melhor. É chamado de T maiúsculo. Ele é chamado de T maiúsculo. É igual a 1 sobre R' de T, a norma, vezes o próprio R' de T. Mesma coisa, né? A diferença é que do vetor tangente. Por quê? Porque é o versor do vetor tangente. Então, é assim que você obtém o versor de qualquer vetor, e é assim, né, ó, seguindo lá ao que foi dito aqui, que você obtém o versor do vetor tangente. O vetor tangente é a derivada, então é só multiplicar pelo inverso do comprimento dele, que você obtém o vetor tangente unitário, né, que é o versor do vetor tangente. Então, esse vetor aqui é chamado de vetor tangente unitário. Esse aqui é simplesmente vetor tangente, porque ele pode ser unitário, mas pode não ser, né? Na maioria das vezes não é. Mas esse aqui não. Esse aqui tem a mesma direção e sentido desse, portanto, é um vetor tangente, só que é unitário, porque o comprimento dele é 1. Tá certo? Eu preciso disso para definir a curvatura, tá? Por isso que eu estou falando dele antes. Tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. A curvatura, o que é a curvatura? É você saber dar um número, né, um valor para o quanto a linha se curva, né? O quanto a linha se dobra, né? Quando você mede isso, né? Essa medida é que é chamada de curvatura do arco. Perfeito? Mas como você obtém? Olha, você está vendo aqui ó, que todos esses vetores são tangentes, né? Não tem todos, mas tem alguns, né? Então tem tudo a ver com ele, né? Então vamos seguir. Então a curvatura é obtida assim, ó. É a derivada daquele vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco, tá certo? Ó, lembra que o S é o comprimento de arco. Então é a derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco. Então, o que é que você tem que ter? Você tem que parametrizar a curva pelo comprimento de arco, aí deriva, tá certo? Aí acha o vetor tangente, tá certo? Que já é unitário, porque foi parametrizado pelo comprimento de arco. Quando você deriva de novo e calcula o módulo desse novo vetor, tá certo? Esse vetor é que é chamado, esse número, né? Quando você é chamado de curvatura. É claro que se você pegasse só a derivada do vetor tangente, isso aí seria o vetor curvatura, né? Onde T é o versor do vetor tangente, como a gente já viu como é que calcula, né? Ou seja, onde T, né, é isso aqui. T é igual a 1 sobre norma de R' de T vezes o próprio R' de T sem a norma, né? Que tem livro que escreve assim, ó, R' de T sobre... Né? Eu acho isso estranho porque o R' de T é um número, né? É o módulo dele. Então, estou pegando o vetor dividido por número, que na verdade não é assim. Eu pego o número e multiplico o vetor, fica melhor, tá certo? Mais de acordo com a verdade. Ó. Usando a regra da cadeia, né? O que é a derivada do vetor tangente unitário em relação ao parâmetro normal que tenha lá, né? O t. Né? Você pode ser escrito dessa forma. Por quê? Se você cancela isso com esse, ó, aí você obtém isso. Tá certo? Né? É só uma forma de você obter o vetor tangente unitário sem precisar fazer o comprimento de arco, né? Tá certo? Sem precisar fazer o comprimento de arco. Tá? É só uma forma de obter. Tá?
É só para você obter o dt/ds sem precisar fazer o comprimento de arco, tá? Aí tá aqui, ó. Como você quer esse aqui, né? Ó, aí o que é que você faz? Isso implica que dt/ds é igual a... Não é obtido dessa forma, né? Vou passar isso aqui dividindo, vai dar a mesma coisa, né? Vai ser, ó, dtzinho, né? Sobre ds/dt. Tá certo? É assim que você obtém isso. É só pegar a derivada do vetor unitário normal, sem o comprimento de arco, e dividir pela derivada do comprimento da função que dá o comprimento de arco. Simplesmente isso, né? Isso aqui, ó, lembra? É o f de t, não esqueça, né? Isso aqui é t de t, por quê? Porque saiu da função rt, né? Tá ok? É só isso, né? Tá? Né? É apenas isso. Né? Se você quer escrever de outra forma, você poderia escrever assim, ó. É 1 sobre o módulo de R' de t vezes a derivada segunda do RT, né? Porque é a derivada da derivada sobre... Não, não dá, porque isso aqui é número, não dá. Não pode ser assim, não, tá? Infelizmente. Tá? Tem que ser só daquele jeito mesmo que eu escrevi antes, tá? Aí tá aqui, ó. Tá certo? Olha aí. Você pode obter assim também o vetor, a curvatura, né? Ó, só fazer aquilo lá e pegar o módulo daquilo lá. Tá certo? Tá ok? Por quê? Porque isso aqui, na verdade, vai dar um número e isso aqui é um vetor. Então, na verdade, é número vezes vetor. Aqui, então, isso aqui é norma, né? Ó. Isso aqui é norma e não módulo normal. É norma de vetor. Tá? Só saiba disso. Ok? Mas ds/dt é R' do módulo de t. Tudo bem, sem nenhum problema. Isso aqui a gente já sabe, né? Ó. Tá certo? A gente já sabe. É a norma da derivada, né? Então, vai ficar assim, ó. Né? Esse aqui é a derivada do t em relação a t, a t', e esse aqui é a R' de t. Pronto. A forma mais simples que você pode obter para obter a curvatura, né? É só fazer isso, tá ok? Né? Módulo, na verdade, é módulo do numerador e módulo do denominador, tá certo? Módulo não, norma, né? Aqui é norma. É norma desse, que isso aqui é vetor, né? Ó, dividido pela norma desse, que isso aqui também é vetor, tá? Basta isso, né? Mostre que a curvatura do círculo de raio A é igual a 1 sobre A. Então, ó, a gente tem que primeiro ter a parametrização, né? Para a gente fazer, ó. Como é que é a parametrização do círculo? A gente já fez. Foi de raio A. Então, é A cosseno T e A seno T. Lembra? A gente viu que o número que multiplica aqui, né? Ó, é o raio, né? A gente já viu nas primeiras aulas, tá certo? Preciso do R' de T. Isso vai dar menos A seno T e A cosseno T, derivando, né? O A é constante, repete. Estou derivando em relação a T, né? Não esqueça. Tá ok? Aí, continuando. Fazendo aqui o módulo disso, você concorda que o módulo disso vai dar o módulo de R' de T, né? Aliás, a norma, né? É igual a... Deixa eu ver aqui. Vai dar A ao quadrado vai dar A, né? Eu tenho aqui o centro. Tá ok? Né? Todo vetor tem o mesmo comprimento, né? Que é o raio, né? Todo vetor tem o mesmo comprimento, que é o raio, né? Tá certo? Que é o raio da circunferência. Então tem que dar A mesmo, né? Tá certo? Mostre a curvatura do círculo de raio A. Se o raio é A, então é o comprimento do vetor. Então o vetor sempre é do centro até aqui a borda, né? Todos vão ter o mesmo comprimento, só vai mudar a direção, né? Só muda a direção. Tá certo? O comprimento é A. Tá certo? Só muda a direção. O comprimento é A. Tá ok? Do que eu preciso? Deixa eu voltar aqui para ver, né? Eu sei que é T' sobre R''T. Então, vamos lá. Então, K, que é a curvatura, né? É igual a norma de T' de T sobre norma de R' de T. Bom, a norma do R' de T eu já achei. Então, preciso achar quem é o T, derivar, né? E fazer as contas, né? Então, vamos lá. Quem é o T? A gente viu o seguinte, que o T de T, né?
é igual a 1 sobre o módulo de R' de t vezes o R' de t. Então, ó, vai ser 1 sobre A vezes o próprio vetor, né? Ó, que é menos A vezes seno t, A cosseno t, que é o R', né? Ó. Aqui o R', como você está vendo, né? Ó. Então, a função t de t vai ser igual. Quando eu multiplicar aqui, vai dar menos seno t cosseno t. Porque quando eu multiplicar 1 sobre A vezes menos A, vai cancelar, vai dar seno t. 1 sobre A vezes A cosseno t, cancela o A com A, fica só cosseno t. Preciso da derivada disso, né? Ó, porque eu preciso da norma da derivada. Então, vamos lá. A derivada disso é derivada do seno é cosseno, então vai dar menos cosseno t menos seno t. Perfeito? O que é a curvatura? É a norma. É essa norma, essa. Aí tenho que calcular a norma aqui, né? A norma de t' de t, né? É igual. Vai dar cosseno quadrado, vai dar raiz quadrada de cosseno quadrado t, mais seno quadrado t. Mas está negativo, mas está ao quadrado, fica positivo, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de t é 1, raiz de 1 é 1. Então, deu 1. Então, a curvatura, que é a norma, escrever de novo, a norma de t' sobre a norma de R'' é igual. Esse aqui a gente calculou e deu 1. Esse aqui a gente calculou, está aqui desse lado à esquerda, né? Olha aqui, deu A. Então, está aqui, ó. A curvatura é igual a 1 sobre A, como a gente já esperava, né? Então, essa é a curvatura, 1 sobre A. Tá certo? Essa é a curvatura da circunferência de raio A, 1 sobre A, né? É o quanto ela se curva em cada ponto, né? Ó, é sempre o inverso do raio. Pronto, é isso. Tá certo? Então, você viu aí direitinho, acho que tá bem entendido. Eu vou apagar. Se você tiver qualquer dúvida, não esqueça aquela história. Me procure lá no WhatsApp, tá? Ou mande e-mail. Né? Tá aqui, né? Lá. Os vetores tangentes todos, né? Tá certo? Ele calculou de outra forma. Opa, a gente já calculou, né? A gente já provou que deu 1 sobre A, tudo bem. Aqui ele não resolveu, né? Mas vamos lá. Teorema. Se a função R, a ideia é a seguinte, eu tenho a função R de AB chegando em Rn. Tá certo? Derivável até a segunda ordem em T, né? Derivável até a segunda ordem em T. Perfeito? Em T pertencente a AB, né? Claro. Tá certo? Então, se R é isso, então a curvatura do R é essa aqui, ó. É um teorema, né? Agora está bem escrito, né? Então, vamos provar que vai dar isso aqui, né? Então, isso aqui é outra forma de calcular a curvatura, né? Você precisa ter a derivada primeira e faz o produto vetorial com a derivada segunda, calcula a norma desse produto vetorial, que é um vetor, né? Você lembra da álgebra linear, tá certo? E divide pela norma da derivada elevada ao cubo, né? Tá certo? Aí, quando você faz isso, você também encontra a curvatura. Isso aqui, ó, é só uma outra forma de fazer. Ó, não sei se você lembra do que nós fizemos aqui, que o que a gente fez aqui, ó, a gente precisou calcular o t, né? E a derivada do t. Aqui você não precisa. Com o R, você resolve tudo, ó. Ok? Então, vamos à demonstração? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que o t é R' sobre módulo de R', né? Tá certo? Aí, vamos lá. Outra coisa que a gente sabe, que o R' é a derivada do comprimento em função do tempo, né? O módulo do R'. Tá certo? A gente já viu isso. Tá certo? Por quê? Por que é isso? Porque o comprimento, né? Não esqueça que o comprimento é a integral de 0 a t do módulo de R' de t dt. Aí, quando você deriva aqui, ó, é o ds dt, o que acontece? Tem que derivar isso aqui também, mas quando você deriva a integral desaparece, né? E como é de 0 a t, vai ficar a módulo de R' de t.
que é o que está escrito aqui. Ó. Perfeito? É só justificativo, tá? Então, vamos lá. Então, fazer o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse módulo de t e passar para cá. Está dividindo e passar multiplicando. Está aqui. Ó. Tá certo? Vou pegar esse módulo de R' e substituir pelo ds dt. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que o R' é igual a t vezes ds dt. Não é? Então, deixa eu apagar isso aí e vamos prosseguir aqui nos slides. Olha aí. Perfeito? Vamos continuar. Bom, vamos achar a derivada segunda disso, né? Vamos achar a derivada segunda. Olha como é simples. Eu quero derivar de novo. Bom, a derivada da derivada, como R é função de t, então a derivada segunda é função de t. Então, é a derivada em função de t de ds dt vezes t. São duas funções diferentes, né? Então, como é que é? Deriva a primeira e repete a segunda. Então, é a derivada da derivada de esta e a derivada da segunda. Aí, repete a segunda. Mais, repete a primeira vezes a derivada da segunda. Tá certo? Então, é isso a derivada, né? Então, vamos lá. É o que foi aqui, ó. Só que, em vez de ele escrever dessa forma, como t grande é a função de t, ele escreveu como t', mas é a mesma coisa. Tá certo? Tá ok? Né? Isso aí é só para adaptar aqui, ó, ao que tem aqui, tudo com linha, tá? Depois, tá? Só para isso. Então, vamos voltar aqui, tá? Opa! Agora vamos lá. Deixa eu apagar aí. Deixa eu apagar. E vamos calcular o seguinte, olha aí. Vamos calcular, aqui, ó. Vou calcular aqui em cima, aí eu vou deixar ali embaixo. R' vetorial, R duas linhas. Então, isso aqui vai dar, o R' é ds dt vezes t. Ó. Esse t aqui, ó, eu vou colocar a setinha porque ele é vetor. Só para diferenciar, tá? Só para você saber que ele é vetor, tá? E o dE, por quê? Por que isso? Porque o ds dt não é vetor, é número. Lembra que é a derivada do comprimento de arco? O comprimento de arco não é um vetor, é um número. Perfeito? Tá? É uma função, né, numérica, então é a derivada de uma função numérica. Então é número, tá certo? Tá ok? Aí, vetorial, então, vou colocar entre parênteses. Vetorial, aí o R duas linhas. Né? Quem é o R duas linhas? É isso aqui. Ó. Tá certo? Então, vai dar D2S dt2 vezes t, tá certo? Mais ds dt vezes o t vetor derivada, né? Aqui é a derivada, tá certo? Aí vamos lá. Bom, isso aqui é um produto, isso aqui é uma soma, né? E esse produto vetorial, o professor de álgebra, provavelmente, deve ter provado que isso vai dar o seguinte, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, porque senão não vai caber aí, né? Ele deve ter mostrado para você que é distributivo também, né? Como um produto qualquer. Então, isso aqui é igual, ó. Então, é esse aqui vezes o primeiro, e depois ele mesmo vezes o segundo. Tá certo? Então, vai dar ds dt. Ó, no produto vetorial, eu posso tirar o número. Então, tá aqui o número, eu tirei. Aí vai ficar t vetorial t, porque é esse t e esse t. Ah, faltou o seguinte, faltou o outro. Mas como é número, eu posso colocar fora, posso colocar d2s dt2. Tá certo? Número, número. Na verdade, tinha que ser esse vezes esse aqui fora, mas tanto faz. Isso não é indiferente. Aí mais. Agora, esse mesmo vezes esse outro. Então, vai dar ds dt ao quadrado, tá certo? Vezes t vetorial t', né? Tá certo? Agora aqui, vamos às propriedades. Você lembra o que é o produto vetorial? O produto vetorial é assim. O produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, né? Que vou chamar de W, é um vetor que é perpendicular a esses dois vetores. Tá certo? Tá ok? Quando o ângulo
entre U e V, o ângulo entre U e V é diferente de 0 graus, tá certo? Por quê? Porque se for 0 graus, ele tem a mesma direção. Aí, nesse caso, quando você faz o produto vetorial entre dois vetores que têm a mesma direção, o resultado é o vetor nulo. Sempre é um vetor, mas é o vetor nulo e dá um terceiro vetor que não é o vetor nulo quando o ângulo não é 0. Isso aqui ocorre quando o ângulo entre o U e o V é 0, e isso foi dito lá em álgebra linear. Tá certo? Quando o ângulo é 0 graus entre os dois vetores, ou seja, tem a mesma direção, está na mesma linha, né? Aí o produto vetorial é 0. Tá certo? Tá. Aí é o caso aqui, ó. É o produto vetorial do vetor por ele mesmo. Então, ó, isso aqui dá o vetor nulo. Vetor nulo vezes qualquer número dá o vetor nulo. Então, aqui, ó, tá dando o vetor nulo. Mais ds dt ao quadrado, né? Porque foi ds dt, né? Vezes t vetorial t'. Tá ok? Vamos ver aqui o resultado? Tá aqui, ó, exatamente o que nós dissemos. Deixa eu apagar aqui o excesso. Para você enxergar, né? Vou apagar aqui a propriedade que eu usei, né? Ó, tá aí, ó. Tá certo? Tá ok? Dá a mesma coisa. Né? A diferença, aí quando você incluir o módulo, né? Claro. Quando você incluir o módulo aqui, né? Ó, vai incluir o módulo em tudo, vai incluir o módulo aqui no resultado, né? O vetor nulo mais qualquer vetor é o qualquer vetor, né? Ó, tá certo? Vai dar ele mesmo. Em módulo vai dar isso aqui, ó. Como ele está ao quadrado aqui, o dsdt não precisa de módulo, né? Ó. Então, na verdade, não é módulo, é norma, né? Então, dá isso daí. Ok? Deixa eu apagar aqui. Olha só, deixa eu apagar. Então, vamos lá. Aí, olha aí, tá aí. É isso que nós temos aí. Tá ok? Né? Agora, o que é esse aqui, né? O que é isso? Não sei se você lembra, né? Qual a definição da norma do produto vetorial de U por V? Ó. A definição é assim, ó. É norma de U, norma de V, vezes o seno do ângulo entre eles. Só que T e T' são perpendiculares. Perfeito? Então, o ângulo entre eles é 90 graus e o seno de 90 é 1. Então, é por isso aqui teria que ter seno de 90, só que seno de 90 é 1, então fica isso aqui, ó. Tá certo? Ó. T vezes T', né? Ó. Tá certo? Então, é isso aí, tá? Aí eu vou apagar agora. Isso aí você viu. Agora, vamos lá, né? Ó. Agora, o seguinte, é isso que eu tenho. Tá ok? Ah, e por que esse sumiu? Porque lembra que esse vetor t é o vetor tangente, só que de comprimento 1. Se o comprimento dele é 1, então a norma dele é 1. Então ficou só isso. Tá ok? Agora, vamos... Deixa eu só voltar aqui para a nossa fórmula, para você ver a nossa fórmula. A nossa fórmula é isso aqui, né? Vamos já ver. Ó. Então, vamos calcular isso agora, tá? É isso, né? Então, ó, tá certo? T', né? Ó, é isso aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Eu passo esse para cá. Tá ok? Tá? Aí, quando eu passo esse para cá, passa dividindo. Tá aqui, ó. Né? Aí, vamos lá ver, ó. Tá certo? Esse cara aqui, a gente já sabe o que ele é, né? Tá aqui. E esse cara aqui, lembra? Que a gente fez logo no início aqui da explanação, que isso aqui é a norma do vetor velocidade, né? Então, é a norma do vetor velocidade ao quadrado. Perfeito? Ok? Vamos para o próximo passo, tá? Aí tá. Definição de curvatura. A norma do vetor, da derivada do vetor tangente sobre o vetor derivada, né? O vetor tangente é isso aqui, né? Vou escrever aqui, é norma de R vetorial, R' vetorial R duas linhas, sobre R' ao quadrado. Aí sobre, né, a norma de R'. É por isso que fica ao cubo, né? Quando você divide esse por esse aqui repete, aqui vai dar produto de potência de mesma base, aqui é 1, então vai dar, porque aqui ó, é sobre 1. Aí vai inverter, 1 sobre ele aqui para multiplicar. Aí vai dar produto de potência de mesma base e vai dar ele ao cubo, né? Então é isso que vai dar agora.
É isso daí ao cubo ali. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é só outra forma de achar o nosso vetor, a nossa curvatura, né? Então, ó, a fórmula é assim, ó. A curvatura pode ser calculada como produto vetorial de R', produto vetorial entre R' e o R duas linhas, sobre a norma do R' elevado ao cubo. Tá certo? Então, quem é o R' aqui, ó? Derivando vai dar 1, 2t e 3t ao quadrado. Quem é o R duas linhas? Derivando, ó, vai dar 0, 2 e 6t, que é só derivar de novo. Qual é o produto vetorial entre os dois? Quem é? R' vetorial, R duas linhas. Aí isso aqui, ó, é assim. Lembra como é que é o produto vetorial? IJK. Aí vai dar 1, 2t e 3t ao quadrado, 0, 2 e 6t. Tá certo? Aí isto aqui vai dar o seguinte, vai dar 2t, 12, primeira coordenada, vai dar 12t ao quadrado. Segunda coordenada, esse vezes esse, vezes... Aí, não, peraí. Aí menos, tá certo? Agora o outro que vai dar o i é 6t ao quadrado. Então vai dar menos 6t ao quadrado. Segunda coordenada, menos. Agora aqui, o j vai dar 3t ao quadrado, 0, né? E para cima o j vai dar 6t menos 6t. A última coordenada, o k. O k vai dar 2k, então vai dar 2. E o outro k para cima dá 0, então dá 2 aí, tá certo? Então, ó, o R' vetorial R duas linhas é igual a 12t menos 6t, vai dar 6t ao quadrado. 6t e 2, né? 2, perfeito? E 2, tá ok? E a norma disso? A norma disso vai dar R', R duas linhas, a norma disso vai dar 36t à quarta, 36t à quarta, mais 36t ao quadrado, mais 4 raiz quadrada disso. Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso achar a norma de R'. A norma de R' vai ser raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Então, é isso aqui. Quando eu levar isso ao cubo, vai dar a raiz quadrada desse negócio aí elevado ao cubo, né? 9t à quarta elevado ao cubo, né? Tá certo? Aí, o que é a curvatura? É este dividido por este. Então, vou fazer aqui, ó. Quando eu pegar aqui, ó, e pegar esse aqui, ó, vai dar... eu posso colocar o 2 em evidência, o 4 em evidência, vai dar 2, raiz quadrada de 9t à quarta, mais 9t ao quadrado, mais 1. Perfeito? Tudo isso sobre o R' de t ao cubo. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado, mais 9t à quarta, elevado ao cubo. Fazendo essa continha aqui, ó, você vai ter 2 sobre raiz quadrada de... Não, vai ficar 1 mais 4t ao quadrado, mais 9t ao cubo. Por que que tira a raiz? Porque quando eu dividir esse por esse aqui, ó, vai sobrar um quadrado. Aí o quadrado vai cancelar com a raiz. Teria que ficar módulo aqui, né? Ó. Tá certo? Mas como t ao quadrado e t à quarta, t ao quadrado e t à quarta é tudo positivo, então não precisa do módulo. Então, essa é a curvatura. Perfeito? Então, é só uma maneira mais fácil de você achar a curvatura, tá? Mas aqui a gente achou a função curvatura. De acordo com o valor, o ponto que você queira, né? O valor que você vai dar o t, você vai achar a curvatura em locais diferentes. Ah, tá. Ele está pedindo no zero, né? Então, ó, nós achamos o seguinte: 2 sobre 1 mais 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Né? No zero,
Então, vai dar 2, claro, porque aqui vai dar 4 vezes 0 é 0, mais 9 vezes 0 é 0. Então, vai dar 2 sobre 1. Aí vai dar 2. Pronto. Acho que a nossa fórmula está melhor. Perfeito? Então, vamos lá, vamos seguir. Tá? Agora, eu teria que falar do vetor normal e do vetor binormal. Mas como está muito grande a aula, eu vou parar aqui e falar na próxima, tá certo? Então, até a próxima aula.